Quero convidar os irmãos que possamos todos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do verso 69, lá no final do capítulo, verso 69. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 26, a partir do verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Verso 74. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, em nome de Jesus, como já foi dito na oração, abençoa-nos, fala conosco e que o Senhor possa ministrar no coração de cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que vacilo, né? Que vacilo. Quando a gente lê essa passagem, os irmãos sabem bem, que é quando Jesus é preso e Pedro vai seguindo ele de longe, olhando de longe e tal, e aonde as pessoas começam a reconhecer Pedro, né, a inquirir Pedro. Ele era um galileu também, então eles falavam: a tua fala te denuncia, você era um daqueles. E o que é pior nessa escorregada dele é que ele vai dizer assim, no verso 74, quando ele é acusado a terceira vez, ele é apontado a terceira vez, ele fala: aí ele começou a lançar maldições. Ele começou a lançar maldições. O que um homem não faz para livrar a sua pele, né? Para livrar o seu couro. Aqui mostra algo muito interessante. Quando a gente olha essa tropeçada de Pedro aqui, e a gente pensa: puxa vida, mas Pedro foi alguém tão importante, nesse início, é claro, ele foi importante toda a história, mas aqui no princípio, ele foi tão importante, ele era um líder nato, né? Ele sempre foi. Mas tinha algo que, quando a gente olha ele escorregar, essa tropeçada que ele dá aqui, esse vacilo, isso não começa aqui. Isso começa antes. Na vida cristã, quando alguém cai, quando alguém tropeça, e quando ele cai, é porque isso é um processo. Isso já vem acontecendo. Olha só o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha um problema muito sério, que é um problema que eu tenho, e que a maioria aqui tem, e dos que estão assistindo em casa também tem. É ser muito autoconfiante. Ele se bastava. Se você voltar um pouquinho e olhar no verso 33 do capítulo 69, você verá Pedro dizendo para Jesus, quando Jesus prediz que Pedro ia negá-lo, Pedro fala assim, ó: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu não te abandonarei. E é interessante que a gente fala assim: puxa vida, essa declaração de Pedro, ele foi um camarada
muito infeliz nessa afirmação dele. Mas não foi só ele, não. Uma outra passagem paralela vai dizer que os outros também falaram, não, nós também não vamos negar não, de jeito nenhum. Na hora que a coisa pegou, todo mundo correu. Todo mundo fugiu. Pedro também fugiu. E aqui nós olhamos que a arrogância, a autoconfiança em nós mesmos é um demonstrativo de que nós não estamos perto de Deus. A autoconfiança na vida cristã não cabe. A pessoa confiar em si e achar que ela se basta, que ela é capaz, ou que os outros são fracos, né? Que os outros são muito fraquinhos, tal, eu não sou assim, eu sou alguém que suporto as lutas, tal, né? Eu sou sempre um vencedor. Esse camarada está longe de Deus. Eu lembro de uma vez que, antes o pastor ia fazer a oração intercessória, ele chamava as pessoas aqui, lembra? As pessoas vinham aqui, nós ficávamos aqui, quem tinha os seus pedidos de oração, tal, estava passando uma luta, uma dificuldade, nós ficávamos aqui. E eu lembro, já contei essa história aqui, eu lembro que quando eu fui pastorear a Igreja Batista Memorial, eu sou ovelha do pastor, eu repetia a mesma coisa lá, não, os irmãos, se tem um pedido de oração, vem aqui, nós vamos orar, interceder, tal, sempre chamava um diácono para orar. E tinha uma pessoa lá que participava conosco lá, não era membro, mas participava conosco lá, e eu sabia, como pastor, sabia que estava passando algumas lutas, dificuldades, e um dia eu conversei com ele. Olha, você está passando essas lutas, dificuldades, vai lá na frente, quando nós formos orar. Vai lá, a oração de um justo é poderosa, é eficaz, tal, Deus pode abençoar, Deus quer, mas você precisa dar esse passo, né, Aí ele falou, não, pastor, eu não vou lá na frente, porque ir lá na frente é demonstrar fraqueza. As pessoas que vão lá são muito fracas. E essas pessoas demonstram que são muito fracas, eu não sou fraco. Na hora eu fiquei com vergonha, falei, nossa, será que eu estou fazendo errado? Mas aí passou 10 segundos, eu lembrei, né, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Só que a gente precisa aprender isso, a gente precisa entender isso. Quando nós não entendemos isso, isso demonstra que nós não estamos próximos do Senhor, porque quando nós estamos próximos do Senhor, o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é luz, Ele nos ilumina, Ele ilumina o nosso coração, e iluminando o nosso coração e a nossa vida, a gente começa a ver quem nós somos de verdade. A gente se conhece quando nós estamos perto de Deus. A gente sabe das nossas limitações. A gente sabe que não podemos ser autoconfiantes porque não tem nada em nós, nenhuma capacidade, nenhuma habilidade em nós que nos torna capazes para qualquer coisa nesse mundo. Porque Jesus mesmo falou lá em João 14 que sem mim vocês não podem fazer nada. E nada é nada. Então, quando nós olhamos Pedro agindo desta forma, ele demonstra que falta a ele humildade. E quando falta humildade a Pedro, vai fazer com que ele seja uma pessoa, então, que se torna alguém que acha que pode dar bronca em Deus. Ele acha que pode confrontar Jesus e repreender Jesus. Se você for em Mateus capítulo 16, quando Jesus vai falar pela primeira vez ali que ele ia padecer, que ele teria que morrer, que ele teria que sofrer na mão dos pecadores, Pedro vai dar uma dura em Jesus. Veja só o verso 22 e o verso 26 do capítulo 16 de Mateus. Então, quando Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Ou em outras palavras, algumas versões falam assim, para de dizer que vai te fazer mal a si mesmo.
E a resposta nós sabemos de Jesus, né? Afasta de mim, Satanás. Pedro não era Satanás. Se Pedro fosse Satanás, a Igreja Católica estava perdida, né? Porque foi baseada a sua fé toda em Pedro. Mas a ação de Pedro foi uma ação satânica. Quando nós queremos repreender, não aceitar aquilo que o Senhor nos mostra, é porque nós estamos longe de Deus. Quando nós não somos humildes o suficiente para entender a nossa condição e saber que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós demonstramos, primeiro a nós mesmos, e nas nossas atitudes às outras pessoas, que acaba se identificando e acaba mostrando que estamos longe do Senhor. Então, a autoconfiança, muito autoconfiança, dependendo só da sua capacidade e não depender de Deus, ali é um indício que você ou que alguém pode estar perto de escorregar e cair. O segundo ponto aqui, que é interessante a gente observar, que nós temos aqui, é o verso, do verso 40 ao verso 44, desse mesmo texto, quando nós observamos Jesus dizendo a ele que eles precisavam orar. Veja só, Mateus 26, a partir do verso 40, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A desobediência à palavra de Deus caracterizou para Pedro alguém que estava longe de Deus e que estava pronto a pecar e que estava pronto a tropeçar. Porque quando Jesus fala orar e vigiar, seria interessante você fazer uma ligação dessa questão de vigiar, você observar o que a carta de Hebreus vai falar sobre vigiar. Na carta de Hebreus, nós temos no capítulo 12, o verso 16, que diz o seguinte para nós. 12, o verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, ou melhor, o verso 15. Cuide que ninguém o exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Uma outra versão que eu li fala assim, olha, vigie para que você, aqui está dizendo cuide, que ninguém o exclua da graça de Deus, ou vigie. Por que ele vai citar Esaú? E vai dizer que Esaú é um profano, ou uma outra versão vai dizer que Esaú era um imoral, porque na verdade Esaú tinha casado com pessoas que não eram do seu povo. Tinha casado com mulheres que não eram do seu povo. E aquilo foi considerado uma afronta a Deus, um adultério a Deus. E a aplicação que se faz aqui é que nós também, quando nós nos envolvemos, não vigiamos, não observamos a nossa vida, não olhamos a nossa conduta, quando nós começamos a paquerar muito as coisas do mundo, observar muitas coisas do mundo, quer trazer muitas coisas e costumes do mundo para a nossa vida, nós estamos agindo como Esaú. Nós estamos vendendo, trocando
a preciosidade da nossa comunhão com Deus por 15, 20 minutos ou alguns dias de prazer com as coisas deste mundo. Nós pegamos aquilo que não vale nada e trocamos por algo que é muito precioso, que é a comunhão com Deus, a nossa santificação, a nossa consagração, a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo da palavra de Deus, a nossa vida de sermos luz para esse mundo. Ao contrário, estamos compactuando com as coisas deste mundo. Quando nós não vigiamos, é isso que acontece conosco. Por isso que Jesus fala para Pedro, vigia, vigia. Porque na hora que vinham as tentações, na hora que vinham as lutas, Jesus vai falar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente sempre está observando em querer satisfazer, em querer cuidar, em querer se guardar as coisas da nossa vida neste mundo. Então, satisfazer a nossa própria carne, satisfazer a nossa própria vida, estar num lado conforto ou tentar se guardar para não sofrer, isso acontece quando alguém não está vigiando. E quando nós falamos em oração, nós estamos falando, sim, em comunhão com Deus. Se nós não vigiamos, nós não oramos. Se nós não oramos, nós não louvamos a Deus, nós não agradecemos a Deus, nós não adoramos a Deus, nós não reconhecemos Deus na nossa vida. Se nós não oramos, nós não podemos suplicar a Deus, nós não fazemos pedidos de oração, nós não nos reconhecemos como indivíduos que somos filhos de Deus e precisamos ter comunhão com Deus. Tudo isso faltou para Pedro. Claro, faltou para os outros também. Mas estamos observando aqui o comportamento de Pedro. E aí, quando acontece o que acontece, quando vai acontecer o que acontece, que é a negação, nós observamos também que faltou uma coisa muito importante em Pedro, que é o terceiro ponto, que é esquecimento da palavra de Jesus. Ele esqueceu, não só ele, todos eles esqueceram o que Jesus tinha dito para eles. Veja só o verso, lá no finalzinho, o verso 75, quando nós lemos o que Jesus vai dizer. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele esqueceu disso. Mas por que esqueceu? Tem uma questão também que é muito importante. Jesus, dado o momento, vai falar naquele momento, nos últimos momentos com os discípulos. Jesus disse a Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para peneirá-los. Peneirar quem? Todos os discípulos de Jesus. Inclusive você e eu. Satanás pediu para que a gente seja reprovado. Peneira para que a gente seja reprovado. Mas Jesus falou uma coisa para ele: olha, mas eu orei por você. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Percebe? A conversão de Pedro e dos discípulos ainda estava carecendo e ainda estava aguardando a vinda do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui é tão interessante que quando naquele momento de Pentecostes, nós olhamos para os discípulos, para o quadro que nós vemos, estavam todos acuados, escondidos, as portas fechadas, com medo. E quando o Espírito Santo entra e as janelas se abrem, as portas se abrem, eles vão para fora e começam a pregar. Há então ali aquele momento da conversão, há aquele momento então da vinda do Espírito, o convencimento do próprio pecado e a ação de Deus através
do Espírito Santo. Aqui, ao esquecer as palavras de Jesus, Pedro cai naquela ação de não entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso que as outras coisas, como autoconfiança, desobediência, esquecimento, é tão latente na vida de Pedro ali. E ele esquece tudo isso. Imagina só, no momento em que ele amaldiçoa, no momento em que ele começa a praquejar e a xingar e a amaldiçoar, naquele momento ele se lembra. Por quê? Porque o diabo faz assim, ele arruma um tapete para você. Ele vai ganhando você na sua autoconfiança. Ele vai ganhando você em que você não vigia. Não precisa orar, não. Fica tranquilo. Ele vai falando para você, não ora, não busca. Leva a vida é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Continua na sua vida assim, sendo medíocre na vida cristã. Seja medíocre, na média, mediano, medíocre. Continua na sua vida como está. No momento certo, sabe o que ele faz? Ele puxa o seu tapete. Você leva um tombo. Todo mundo vê. Isso vira um escândalo. Muitos se afastam. E muitos que são aqueles que caíram, ficam envergonhados. Alguns se matam, como no caso de Judas. Alguns ficam longe. E outros tentam se esconder, que foi o caso de Pedro. Depois que ele fez isso, que ele chorou amargamente, Pedro sumiu. Quando Jesus aparece, você pouco vê falar de Pedro. Acho que Jesus estivesse pregando aqui naquele momento, e tanto de gente assim, Pedro ficava atrás da irmã Estela ali, com a cabecinha bem escondida, ou provavelmente atrás da Raquel lá, e nem fazia assim para Jesus não enxergar ele. Eu acho que ele ficava atrás. Aquele que ficava do lado de Jesus, né, comandando com Jesus, às vezes dando duro em Jesus, agora não. Ele está envergonhado. Ele está envergonhado. E precisa ser restaurado. Mas quando Pedro é restaurado, aí você tem que ir lá no capítulo 21 de João, quando Pedro vai ser a restauração de Pedro, e Jesus vai dizer para ele, e vai conversar com ele, Pedro, você me ama, tal. Pedro vai falar, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu ia te negar, o Senhor preveu isso. O Senhor sabe que eu sou assim, o Senhor sabe que eu sou arrogante, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí, sabe o que Jesus fala para ele? Agora você está pronto para pastorear a minha igreja. Agora sim. Agora sim. Porque Pedro se reconheceu. No momento em que o galo cantou, o texto diz que ele chora amargamente. Isso é arrependimento. Ele não abandona Jesus, mas ele fica de longe, ele está envergonhado. Depois que Jesus o restaura, ele começa então a fazer a vontade de Deus. É muito importante, irmãos, a gente notar que quando alguém tropeça na vida cristã, o tropeço é consequência de erros anteriores. Tem coisa atrás. Tem erro atrás. E a gente precisa observar, não a vida do outro. A gente precisa observar a nossa vida. Eu preciso olhar a minha vida. Se eu tropecei alguma coisa lá, se tem alguma coisa que tem que ser mudada em mim, temos que orar, temos que pedir a Deus para que Deus possa mudar a nossa vida. Para que não venha tropeçar e causar um escândalo maior. A palavra de Deus para nós hoje é: observe a sua própria vida. Paulo vai dizer isso para Timóteo quando ele diz o seguinte: cuida de ti mesmo. Porque se você não cuidar de ti, você não pode cuidar da igreja de Jesus. Se você que é mãe não cuidar de você, você não pode cuidar dos seus filhos. Se você que é esposa não cuidar de você, você não pode cuidar do seu casamento. Se você que é casado, esposo, se você não cuidar de você, você não pode cuidar do seu casamento.
Se você é pai e não cuidar de você, você não pode cuidar de seus filhos. Sua família não será edificada e a igreja vai sofrer. Mas Deus tem coisas boas para nós. Da mesma forma como Ele restaurou Pedro, se a algum ponto nós erramos e pecamos, Deus quer nos restaurar também. Amém? Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este momento, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e a falar conosco. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade. Continua, Deus, a abençoar nossas famílias, abençoa a nossa igreja. Nós te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém.